Ave Maria Imaculada. Querido irmão e querida irmã, estamos iniciando o nosso programa no coração de Jesus, através do Imaculado Coração de Maria. Dia em que nós somos convidados a voltar os nossos olhos para Deus, o nosso pensamento, o nosso dia a dia, semana que já vai se encerrando. E claro, nós temos que, em primeiro lugar, agradecer a Deus pelo dom da vida, por tudo aquilo que nós vivemos, passamos e sentimos. O Senhor, Ele é um Pai, mas Ele não é paternalista, não é? Deus não fica passando a mão na nossa cabeça. Nós temos que, um dia, prestar contas das nossas atitudes, das nossas ações. Porém, Jesus veio ao nosso encontro para nos salvar, não para nos condenar, não é? O Senhor, Ele sabe que nós precisamos dEle. Ele mesmo vai dizer, sem mim nada podereis fazer. Porém, o ser humano, né, ele tem a liberdade de tomar suas decisões. Mas o ser humano, ele não é livre para depois não assumir aquilo que ele fez, mesmo que foi errado, né? Jesus assumiu os nossos pecados, mas ficaram as consequências destes pecados. E é preciso eu tomar consciência que eu errei, me arrepender, pedir perdão e voltar o meu coração para Deus. Ou seja, buscar a Deus com todas as minhas forças, com toda a minha inteligência, com toda a minha sabedoria, com todo o meu coração e combater o bom combate. Mas nós sabemos que somos débeis, somos fracos. Por causa do pecado original, o homem ele ficou limitado, né? O homem ficou como que, vamos dizer assim, enfraquecido, né? Ele tem uma tendência a fazer as coisas erradas, né? São Paulo vai dizer assim, aquilo que eu deveria de fazer, eu não faço. E o que eu não deveria de fazer, eu acabo, muitas vezes, fazendo, né? Então, Deus, Ele não quer a morte do pecador, mas quer que ele se converta e tenha vida, e vida em abundância. Mas é necessário que o homem, né, reflita sobre o seu estado de vida, que nós possamos ver no que eu preciso mudar, no que eu preciso melhorar, né? Como que está o meu processo de conversão, de mudança de vida, de espiritualidade, de intimidade com Deus. E o que nos ajuda isso é a palavra, né? A palavra de Deus, ela vai mostrar, né, se eu realmente vivo conforme o Evangelho, né, conforme as bem-aventuranças, conforme tudo aquilo que Jesus nos ensinou, ou se eu realmente ainda estou distante, se eu ainda não reconheço, se eu ainda, né, não aceito, ou eu não vivo, né, aquilo que o Senhor nos ensinou. Então é necessário que o homem faça, né, uma reflexão da sua vida e busque uma mudança interior. E isso dura durante todo o período em que nós vivermos aqui neste mundo, né? O homem, ele vai mudando pouco a pouco, ele vai se transformando, ele vai se conhecendo através dos acontecimentos, dos fatos, né? Do dia a dia, a gente vai percebendo o que tem no fundo do nosso coração. E é necessário humildade, é necessário simplicidade, é necessário também coragem, né, para mudar de vida, né? O Senhor, Ele realmente quer que nós sejamos homens novos, que nasçamos do alto, do Espírito Santo. E para isso, muitas vezes, né, quando a gente não volta o nosso coração a Deus, porque não reconhecemos esse amor dele incondicional, às vezes pode ser que o ser humano volte o seu coração para Deus através da dor, através das dificuldades, do sofrimento, dos problemas. Aí que entra, né, o chamado castigo de Deus, né? Os anjos que estarão, como diz lá no Apocalipse, também no Evangelho, né, estarão trazendo a ira de Deus, mas não uma ira de condenação, não uma ira de separar o ser humano de Deus, mas de fazer com que esse ser humano realmente reconheça que sem Deus ele não é feliz, que ele precisa de Deus, que ele precisa fazer a vontade de Deus. Não por obrigação, mas por amor, né? Porque quando a gente faz alguma coisa obrigado, nós somos escravos, né?
ou nós temos uma segunda intenção, né? Quando a gente faz as coisas porque temos medo que Deus vai nos castigar, que Deus vai nos punir, então nós não somos filhos e filhas, né? Nós somos pessoas que realmente fazem algo, né, para fazer uma troca com Deus. Olha, Senhor, eu vou ser bonzinho para o Senhor não me punir, né? Senhor, eu vou fazer as coisas certas para que para que tudo aconteça de bom na minha vida, né? Para que eu prospere, para que eu seja feliz, para que eu não tenha doenças, para que não aconteça nenhum problema na minha história. Então, isso não é ser filho e filha de Deus, né? Então, o Senhor realmente, né? Quem pratica coisas erradas, quem vive, né, no pecado e não quer sair do pecado, atrai sobre si mesmo uma ira de Deus, que é não para nos condenar, porque é o homem que condena-se a si mesmo quando não aceita a misericórdia de Deus. Mas Deus permite situações difíceis, né, e até muitas vezes até o próprio demônio, né, se ele age na vida das pessoas é por permissão e amando de Deus, né, porque ele quer fazer isso, né, porque senão nós não teremos um Deus que é absoluto e que conhece todas as coisas. Mas Deus, ele permite situações, né? Seja um terremoto, uma tempestade, ou até o anjo de Deus que vai descer do céu e vai espalhar fogo na terra, né? Ou fazer que aconteça maremotos e seja lá o que for, não para destruir a humanidade, mas para destruir o pecado, destruir o orgulho, a vaidade, o egoísmo, né? Destruir o ódio, a raiva, né? Isso tudo vem do nosso inimigo, do demônio, que fez com que o ser humano, em determinado momento da história, desobedecesse a Deus. E em vez de ser Deus, em vez de se realizar, de se tornar como Deus, encontrou a morte. E entrando a morte na natureza humana, entrou todas as doenças, todas as limitações, porque a natureza do homem está doente. Aquilo que deveria de fazer não faz, não obedece, não escuta, é rebelde, né? E prefere muitas vezes o pecado do que fazer a vontade de Deus, porque duvida de Deus, porque não confia em Deus, porque não ama Deus, porque não tem fé. Então isso se chama um processo de mudança interior. E isso vai acontecendo durante a nossa caminhada nessa vida. Agora, aquele que não aceita, que não quer, que se rebela, que acha que seu pecado é maior que a graça de Deus, que viver no pecado é melhor do que fazer a vontade de Deus, que acha que vida eterna não existe, que não existe inferno, que não existe, né, uma punição. E a verdadeira punição é a pessoa negar a graça, o amor, o perdão de Deus e se autocondenar, né? Imaginem se a pessoa aqui nesse mundo já tem sofrimentos que são passageiros e que muitas vezes não suporta uma cólica, uma dor de dente, uma dor de cabeça, né? Sei lá, né? Um problema qualquer, às vezes chuta aí uma pedra, ou tropeça, ou cai, quebra uma perna, a dor já é insuportável, vocês imaginam como que não deve ser no inferno. Então vamos pedir ao Senhor agora que nos ajude. Que nós possamos oferecer a nossa vida, o nosso coração, a nossa alma, a nossa mente, oferecer a nossa história para o Senhor. Oremos. Deus, nosso Pai, eu te ofereço todo o dia de hoje, minhas orações e obras, meus pensamentos e palavras, minhas alegrias e sofrimentos. Em reparação de nossas ofensas, em união com o coração do teu Filho Jesus, que continua a oferecer-se a ti na Eucaristia pela salvação do mundo. Que o Espírito Santo que guiou a Jesus seja meu guia e meu amparo neste dia, para que eu possa ser testemunha do teu amor. Com Maria, Mãe de Jesus e da Igreja, rezo especialmente pelas intenções do Papa para este mês de julho. Rezemos a fim de que as situações sociais, econômicas e políticas que estão muitas vezes em conflito, que nós sejamos corajosos e apaixonados artífices do diálogo e da amizade. Com a nossa arquidiocese, rezemos por todos os dizimistas, benfeitores, por aqueles que procuram ajudar a Igreja, conscientes de sua corresponsabilidade, ajudam a construir uma Igreja discípula e missionária no seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, meu irmão e irmã, vamos agora a um pequeno intervalo. Convido você a preparar aí o teu altar, colocar os objetos
que você gostaria de ser abençoado, né? Ligar aqui para a TV Imaculada, deixar o seu pedido, o seu agradecimento, que nós possamos agora rezar uns pelos outros, em especial para aqueles que hoje mais precisam ter esse encontro pessoal com o Cristo que veio ao mundo para nos salvar e não para nos condenar. Seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos voltando para o segundo bloco do programa No Coração de Jesus. E hoje eu convido você para que nós possamos escutar este Evangelho de uma maneira diferente, né? Nos colocar agora como se o próprio Jesus estivesse no meio de nós, na nossa frente, né? Falando para nós o que Ele falou há 2000 anos. E nós pensarmos o que significa estas palavras para a minha vida. Como que eu estou vivendo hoje segundo a palavra de Deus. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Após ter exposto as parábolas, Jesus partiu. Foi para a sua cidade e ensinava na sinagoga, de modo que todos diziam admirados: da onde lhe vem esta sabedoria e esta força miraculosa? Não é este o filho do carpinteiro? Não é Maria sua mãe? Não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não vivem todas entre nós? Da onde lhe vem tudo isto? E não sabiam o que dizer dele. Dizia-lhes, porém, Jesus: é só em sua pátria e em sua família que um profeta é menosprezado. E por causa da falta de confiança deles, operou ali poucos milagres. Muito bem, querido irmão e querida irmã, esta é palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, o Senhor, Ele está lá numa sinagoga, né? Falando do amor de Deus, da palavra de Deus, e de repente alguns judeus, né, algumas pessoas que também viviam por ali, eles começam a comentar e a falar: olha, como pode esse tal de Jesus aí falar desta forma? A mãe dele não mora aqui conosco, o pai dele, os primos lá, os irmãos, né, os parentes próximos. De onde ele vem esta sabedoria, né? Então, a primeira coisa que a gente observa aí é um sentimento de ciúmes, de inveja, de rejeição. Interessante, né? Parece-me que aquelas pessoas que muitas vezes estão muito próximas a nós, né? A gente tem dificuldade de aceitar que a pessoa cresça na vida, que a pessoa prospere, que a pessoa tenha, né, uma inteligência ou um dom, né? Muitas vezes seja lá de música ou de, né, sei lá, qualquer coisa, né? De ensinar, assim, sobressair, né? Sobre os outros, né? Quer dizer, as pessoas têm uma certa dificuldade de admitir de que aquele que eu conheço, que eu convivo, que está próximo a mim, agora ele foi, por exemplo, colocado como gerente, como chefe, ou que ele vende mais do que eu, ou que ele ganhe mais do que eu, ou que ele galgue, né, uma posição melhor na vida, né? É o problema do ser humano isso, né? O ser humano, depois do pecado original, né? Entrou no coração do ser humano um sentimento de competição, quer dizer, o outro, né, que foi criado à minha imagem e semelhança, né, que era para ser meu irmão, a minha irmã, a minha esposa, a minha mulher, aquela pessoa que ia ser o meu companheiro, o meu amigo, né, no caso do casal, a minha companheira, né?
aquela que foi feita ossos dos meus ossos, carne da minha carne, para ser aquela que depois que Adão viu que nada que tinha ali, né, pudesse alegrá-lo, Deus cria a mulher, né, para que ela pudesse então trazer uma alegria diferenciada para Adão. Então, depois do pecado original, o que acontece? O ser humano tornou-se inimigo do ser humano, quer dizer, o homem é lobo dele mesmo, né? Como vamos dizer alguns filósofos por aí, né? Então, o que acontece ali onde Jesus está? As pessoas, né, desprezam o Senhor, né? Porque acham que o Messias, o Filho de Deus, né, que o grande profeta que eles esperam até hoje deveria cair do céu de paraquedas, né, ou de nave espacial, de um disco voador, ou sei lá, né, vir de um modo assim diferente, né? Mas não aquela pessoa que eles viam todos os dias ali, quem sabe rachando lenha, carpindo, né? Ajudando o pai lá na marcenaria, né? Indo na sinagoga, rezando, sendo humilde, sendo simples, né? Como é difícil nós aceitarmos, né, as pessoas quando elas, né, estão ao nosso lado, estão conosco e de repente elas sobressaem ou elas recebem sei lá, algum título, algum diploma, ou elas conseguem ficar, né, numa posição superior à nossa ou à minha, né? Então, este é o grande problema do ser humano, né? Que depois, então, do pecado, ele vê no outro um inimigo e não um irmão, uma irmã, né? Então, Jesus vai dizer, né, que só na sua família, na sua terra, entre pessoas conhecidas, pessoas que se dizem amigos, né? Muitas vezes irmãos de caminhada, né? Que professam a mesma fé, não é verdade? Como é difícil um profeta, né, sobressair ou poder ali ser ouvido, né? Ser aceito, né? Como que é difícil, por exemplo, o marido escutar a esposa, né? Ou vice-versa. Né? Ou os filhos escutarem os pais, né? Sempre o pai é o careta, o pai não sabe nada, o pai ele é muito antiquado, né? Ou então, como é difícil aceitar a correção de um padre, não é verdade? Ah, mas esse padre ele é muito ortodoxo, ou ele é muito modernista, ou ele é socialista, ou ele é comunista, ou ele é não sei o quê. Entendeu? É difícil quando a gente está com o nosso coração cheio de soberba, cheio de orgulho, como é difícil, né, muitas vezes nas pastorais, né, das nossas paróquias, a gente evangelizar, principalmente aquela pessoa que está há muito tempo na coordenação, né? Ou um padre que fica muitos anos na mesma paróquia, né? Muitas vezes não se deixa corrigir, não ouve, não escuta, não obedece, né? O bispo tem dificuldades de trocar, de mudar, né? Enfim, é para todos nós. Esta palavra é para cada um, tem que ver a sua situação de vida e como está vivendo e o que está fazendo, né? Então, aceitar Jesus, nós temos que nos despojar de nós mesmos. E muitas vezes o Senhor vai passar na nossa vida na pessoa de um pobre, né, de uma pessoa simples, né, ou de uma pessoa que convive conosco todos os dias, e por que não? Né? Então nós temos que aprender a separar as coisas, a separar o lado humano, frágil, fraco, débil, também, né, do lado em que muitas vezes é a graça de Deus que está agindo. No caso de Jesus, ele era a própria graça, a própria bênção. O próprio Deus agindo no meio do povo judeu, né? No meio de todas aquelas pessoas. Então, o Senhor, ele é a própria sabedoria encarnada, né? E o que nós mais precisamos pedir a Deus é a sabedoria, é o discernimento, entender, saber, né, os porquês da nossa vida, da nossa história e nos preparar dia a dia para esse grande encontro face a face que teremos com o Senhor na nossa história, na nossa vida, onde um dia o Senhor vai nos chamar para participarmos do banquete eterno, da vida eterna, né? Então nós temos que nos preparar para isso, fazer, né, um processo de mudança de vida, de conversão, vivermos neste mundo, mas não sermos deste mundo, buscarmos, né,
todos os dias, né, sermos uma pessoa mais parecido com Cristo, né, mais semelhante àquilo com que Jesus ensinou no seu Evangelho. Muito bem, querido irmão e querida irmã, temos aqui alguns pedidos, né, de intenções, de oração. Aqui está a da Joelma, do bairro Tarumã. Ela pede pelas intenções também da Rose, aqui da TV Morena. Então, vamos colocar aqui na caixinha, né, do Sagrado Coração de Jesus. Também aqui a ação de graças do aniversário do Alexandre Magno, pela recuperação de saúde do Ivo, e também a Beatriz e Paulo pela gestação da Jane e também Macedo, né? Então está aqui, muito bem. Pela saúde e situação financeira de Ademir Leite Cardoso e Matilde Brandão Cardoso. Também o Rodrigo do Santa Amaro, por ele, né? A mãe Maria pede pelo padre Alex e pelo padre Pedro e por todo o clero. Estamos aqui colocando na caixinha do Sagrado Coração de Jesus estas intenções, e agora nós vamos invocar a bênção de Deus sobre estas intenções, aquelas que estão aí no seu coração. Nesse momento eu convido você, né? Confie, acredita, tenha fé, não duvide, né? O Senhor também opera milagres pelos meios de comunicação, através da TV Imaculada neste momento, né? Através aqui do Padre Carlos, que está aqui sendo um instrumento na mão de Deus, né? Dos operadores das câmeras, né? Para que esta oração chegue até você, para que essa graça chegue até você neste momento. E a verdadeira oração, o verdadeiro pedido é que nós possamos entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida, né? E também ter a graça de Deus para colocá-la em prática. Então, querido irmão, querida irmã, agora nesse momento invocamos a graça e a bênção de Deus sobre a água, a vela, os objetos que você deixou aí no teu altar, todos os pedidos que foram encaminhados aqui para a TV Imaculada, aqueles que estão no teu coração, na tua vida neste momento. Pedimos neste momento o fim desta pandemia. Pedimos pelas pessoas que estão doentes, enfermas, pelos moradores de ruas, aqueles que estão passando fome, frio, que não têm emprego, pelos casais que estão passando por crises, pelas famílias, pelos empresários, por aqueles que precisam hoje arrumar um trabalho, pelos estudantes, enfim, por cada ser humano, pela sua necessidade especial que cada um hoje tem na sua vida e em seu coração. Pedimos agora o Espírito Santo de Deus sobre a humanidade, para que esta humanidade, que muitas vezes é rebelde, que muitas vezes não procura Deus, volte o seu coração para Deus, faça penitência, peça perdão, para que nós possamos evitar, né, os castigos que serão consequências da desobediência do ser humano, que muitas vezes tira Deus do centro da sua história, do seu coração, e colocou os ídolos pagãos. Que desça a bênção de Deus agora sobre você, sobre nós, sobre cada irmão e irmã que neste momento assiste este programa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, querido irmão e querida irmã, nós estamos já quase que nos encaminhando, né, para o final deste programa. Que bom, né? Que gostoso poder falar de Jesus, né? Nós vamos sendo iluminados cada vez mais, né? Esclarecidos, né? A palavra de Deus é inesgotável, né? Teremos que sempre que estudá-la, né, com os olhos da fé. É preciso muita oração, é preciso que nós sejamos muito humildes, né? Aprendermos a escutar uns aos outros, né? Muitas vezes o que alguém fala me ajuda a refletir melhor sobre as colocações que a gente faz, por aquilo que a gente acredita, né? A nossa fé, ela sempre deverá ser moldada, né? Para que ela aumente, para que ela seja transformada, para que a gente vá se tornando uma pessoa nova, né? Com uma fé realmente
cada vez mais arraigada no Espírito Santo, na Palavra de Deus, nos mandamentos do Senhor. Pedir a Deus, né, a graça, né, de ter piedade, misericórdia da humanidade, né, que sejam, né, evitado, que possa assim ser evitado, né, que aconteçam desgraças, né, até mesmo muitas vezes a igreja fala, né, os livros do Apocalipse, né, o livro do Apocalipse sobre o castigo de Deus, né, que o castigo de Deus ele possa se tornar brando, porque o homem realmente, como aquelas pessoas de Nínive, após ouvirem a palavra do profeta Jonas, se converteram. Oxalá que isso aconteça para cada um de nós. Oremos. Alto, detenha-te, demônio, detenha-se toda maldade, todo perigo, todo desastre. Detenham-se todos os assaltos, todas as balas de bandidos, todas as tentações. Detenha-se todo inimigo, toda enfermidade, e detenham-se nossas paixões desordenadas, pois o Sagrado Coração de Jesus está comigo. Alto, o coração de Jesus está comigo, venha a nós o vosso reino. Alto, o coração de Jesus está comigo, venha a nós o vosso reino. Alto, o coração de Jesus está comigo, venha a nós o vosso reino. Muito bem, irmão e irmã, receba agora a bênção de Deus sobre a sua vida, sua família, sobre suas necessidades. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. E que Deus Pai Todo-Poderoso abençoe você, as suas necessidades. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Salve Maria Imaculada.